Olá, amigos, amigas, como é que vocês estão todos por aqui? Para quem não me conhece, eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar de um certo doutor de Coimbra. Portanto, estamos a falar de Salazar. Todos os meus vídeos estão baseados numa coleção sobre a época salazarista, a ascensão de Salazar ao poder, os anos de Salazar, o que se contava e o que se ocultava durante o Estado Novo, e estão baseados estes primeiros vídeos neste livro, que é o primeiro livro da coleção de mais de 30 livros que eu tenho de uma coleção sobre a época salazarista. Este livro vai de 1926 a 1932. Portanto, no meu vídeo anterior, eu acabei o vídeo anterior com os painéis de São Vicente, onde aparentemente faziam panfletos para fazer propaganda ao ditador, António de Oliveira Salazar, comparando com um dos painéis dos pescadores, nos painéis de São Vicente, no painel dos pescadores, e achavam-no parecido com um dos pescadores. Portanto, foi este. Nós acabamos o vídeo ontem com isto. Era o panfleto de propaganda para fazer publicidade ao ditador que instalou uma ditadura fascista em Portugal. Portanto, nós hoje vamos aqui para um certo doutor de Coimbra. Estamos aqui. Aqui temos o António de Oliveira Salazar. Vamos lá meter isto como deve ser. António de Oliveira Salazar, quando ele era seminarista num seminário, se não me engano, em Viseu. A gente já vai começar a ler. E então vamos para esta página, onde um certo doutor de Coimbra, que foi esta parte da biografia do António de Oliveira Salazar foi escrito por António Simões do Paço. Eu não sei dizer se é jornalista, se é historiador. Em todo o caso, na coleção de livros, portanto, há muitos jornalistas e historiadores a participarem na coleção, que escreveram para a coleção, e esta parte, um certo doutor Coimbra, tem por título Foram buscá-lo a Coimbra para as finanças. Recusou, depois ficou e foi ficando, mas quem era e de onde vinha? Portanto, vamos começar aqui a ler esta parte que o António Simões do Paço escreveu. Aqui temos os pais de Salazar. Portanto, os pais de Salazar, António de Oliveira e Maria do Resgate. E deste lado, o jovem, quando era estudante em Coimbra. É o que diz a legenda aqui. Portanto, quando ele era estudante em Coimbra. E aqui os pais de António de Oliveira Salazar. Então, começando a ler o que é que este historiador ou jornalista escreveu, aqui nesta página de 29 do primeiro livro, sobre a ascensão de Salazar ao poder, diz o seguinte: este homem, que é governo, não queria ser governo. Foi deputado, assistiu uma única sessão e nunca mais voltou. Foi ministro, demorou-se 5 dias. Foi-se embora e não queria mais voltar. O governo foi-lhe dado, não o conquistou, ao menos à maneira clássica e bem nossa conhecida. Não conspirou, não chefiou nenhum grupo, não manejou a intriga, não venceu quaisquer adversários pela força organizada ou revolucionária. Tem todo o ar de lhe ser indiferente estar ou ir. Em todo o caso está. Está, e há tanto tempo e tão tranquilamente como se ameaçasse nunca mais deixar de estar. Este ao retrato de Salazar é lisonjeiro. Ele quis o poder, manobrou para obtê-lo, e mais tarde agarrou-se a ele, mesmo quando suspirava pelo regresso à tranquilidade de Coimbra, ou da aldeia do Vinheiro, no concelho de Santa Cobadão, onde nasceu em 28 de abril de 1889. Não nasceu em berço de ouro este António de Oliveira Salazar. O pai, António de Oliveira, filho e neto de camponeses,
É feitor de perestrelos, uma família abastada de proprietários rurais. Nos antepassados da mãe, Maria do Resgate Salazar, há um trisavô capitão e 3 gerações. Mais para trás, um escrivão público de Santa Comba, ambos do mesmo nome, João de Lemos Salazar. Mas a maioria deles ganhava o sustento trabalhando a terra. António é o 5º filho do casal. Antes haviam nascido 4 raparigas, Marta, Elisa, Leopoldina e Laura. Nele se depositavam as esperanças de ascensão social da família, defendidas sobretudo por Maria do Resgate. Era acanhado e medroso, sensível e atilado, mesmo sisudo. Depois dos estudos primários concluídos em 1899, com 14 valores no exame final, é encaminhado para o seminário de Viseu, via de promoção de tantos filhos prometedores, de famílias com poucos recursos. Aí ingressa no final do verão de 1900. Na aldeia passa a ser encarado como seminarista, um futuro padre. A vida da família ia prosperando remediadamente. Tia António Feitor, como era conhecido o seu pai, constrói um anexo da casa à beira da estrada, onde recebe hóspedes e vende vinhos e petiscos. Mais tarde, torna-se intermediário na compra e venda de terrenos. Há aqui uma observação que eu quero fazer aqui quando ele foi para o seminário em Viseu, é que o autor do artigo diz que era o caminho para as famílias que tinham poucos recursos. Eu quero fazer aqui uma observação a isto, porque os seminários eram pagos e não era tão barato quanto isso, porque eu tenho irmãos que passaram, mais velhos que eu, mas que passaram pelo seminário e muito mais novos que António de Oliveira Salazar, porque os meus irmãos já nasceram todos a partir dos anos 50 e, portanto, aqui estamos com António de Oliveira Salazar no século anterior, no início do século anterior, e como diz que era para famílias com poucos recursos, não é bem assim, porque os seminários eram pagos, tinha que se comprar material para eles levarem, tinha que se pagar o material, tinha que se pagar, eles ficavam internados, tinha que ser pago, e tinham que levar enxoval. Portanto, os seminários não eram gratuitos de forma alguma. Portanto, se foi o pai de António de Oliveira Salazar que financiou os estudos do filho no seminário, era porque não era tão pobre quanto isso, porque na minha família, muito mais anos depois, já com a ditadura do António de Oliveira Salazar, talvez ele tivesse empobrecido ainda mais a população, se calhar, porque o meu pai não tinha possibilidades de pagar o seminário dos meus irmãos e quem pagava eram os tios que tinham mais possibilidades. Avançando, agora vamos aqui para um artigo escrito pelo mesmo historiador ou jornalista, que eu não sei quem é, chama-se António Simões do Paço, e vamos para o jovem seminarista. Diz o seguinte: no seminário, António é dedicado nos estudos, disciplinado. Torna-se um dos preferidos do diretor, o padre José Frutuoso da Costa, tradicionalista e monárquico. Em 1908, termina com 16 valores e distinção o curso de teologia. Toma ordens menores, ainda não pode celebrar missa nem ministrar sacramentos. Mas na aldeia já todos o tratavam por padre Salazar. Imaginem se ele tivesse sido padre como ditador, foi o que foi. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque ele não foi julgado em vida, devia ter sido. Infelizmente, a ditadura ainda continuou depois dele, mas imaginem se tivesse sido padre, se calhar também não tinha sido boa resma. Prosseguindo, em 1908, o Cone Barreiros, diretor do Colégio da Via Sacra em Viseu, ofereceu ao jovem Salazar um lugar de prefeito. Este aceitou e entrou em funções em outubro. Ainda nesse ano de 1908, o ano do regicídio, começa a colaborar na Folha Bicenária Católico de Viseu. Portanto, 1908, o ano do regicídio, foi quando foi o assassinato de Dom Carlos I de Portugal e do seu filho Filipe.
que foi depois, houve logo a seguir, o filho dele, o Manuel, ainda subiu ao poder, mas depois a monarquia acabou 2 anos depois. Só esta observação para quem vê o vídeo e não sabe o que foi o regicídio em Portugal. Mais tarde eu farei um vídeo sobre isso. O Cónigo Barreiros dispunha de uma biblioteca razoável. Salazar dedicou-se a devorá-la. Interessava-se sobretudo por sociologia e pedagogia. A psicologia de l'éducation, de Gustave Le Bon, tornou-se-lhe uma espécie de manual. Outras das influências fundamentais na formação do jovem Salazar são as encíclicas do Papa Leão XIII, falecido em 1903. Aliás, temos aqui uma fotografia do Papa Leão XIII. Era esse menino aí. Vocês desculpem a forma como eu falo, mas eu com a igreja não quero grande coisa. Fui educada na Igreja Católica, mas não sou praticante, só nos atos religiosos que a gente faz, tradicionais, casamentos, funerais, batizados, etc. De outra maneira, acho que a Igreja não me acrescenta grande coisa. Continuando, outra das influências fundamentais na formação do jovem Salazar são as encíclicas do Papa Leão XIII, falecido em 1903. Na Diocturne, condenava-se excessiva liberdade e refutava-se a ideia de que a legitimidade do poder civil e político proviesse do povo. O contrato social de Rousseau era rejeitado e afirmava-se que a todo o grupo de homens é indispensável um chefe. Por acaso já visitei a casa onde Jean-Jacques Rousseau nasceu, na Suíça, na parte velha da cidade de Genebra, e vi o filme da vida dele, desfolhei os livros do contrato social. É muito interessante, mas penso que o senhor Dr. Oliveira Salazar, para governar o país, não aplicou muito o contrato social do Rousseau. Isso mesmo era reafirmado e desenvolvido na encíclica Immortal Dei. Nenhuma sociedade pode existir sem um chefe supremo. A soberania por si não está necessariamente ligada à forma alguma política e pode muito bem adaptar-se esta ou àquela. E será útil e louvável que os católicos se cheguem aos grandes cargos do Estado. Defendia-se a separação entre os poderes civil e eclesiástico. Cada um deles, no seu género, é soberano, embora seja necessário que haja entre os dois poderes um sistema de relações bem ordenado. A liberdade de pensamento e de empresa era olhada com enorme desconfiança. A liberdade de pensar e publicar os próprios pensamentos, subtraída de todas as regras, não é por si um bem de que a sociedade se tenha de felicitar, mas é antes a fonte e a origem de muitos males. Estou curiosa de ler aqui para vocês o que é que diz aqui a legenda da fotografia do Papa Leão XIII. Portanto, que era uma referência para António de Oliveira Salazar. E aqui diz, na legenda diz, o Papa Leão XIII, cujas encíclicas, como a Immortal Dei, a Sapientiae Christiane, ou Renum Novarum, tiveram grande influência na formação do pensamento do jovem Oliveira de Salazar. Vamos ver quais eram, então, os pensamentos deste Papa. O tema era retomado na encíclica Libertas, segundo a qual a liberdade de expressão e de empresa não é seguramente um direito, já que se quanto à verdade e ao bem há o direito de os propagar no Estado com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar ao maior número. Já as doutrinas mentirosas, que são para o espírito a peste mais fatal, assim como os vícios que corrompem o coração e os costumes, é justo que a autoridade pública empregue toda a solicitude para os reprimir, a fim de impedir que o mal alastre para a ruína da sociedade. Portanto, era isto que o Salazar lia. Não estava proibido um Estado com uma Constituição moderada pelo elemento democrático, desde que respeitasse a doutrina católica sobre a origem e o exercício do poder público. Na Sapientiae Christianae, defendia o Papa que os cristãos deviam amar com predilecção extremosa e defender a terra em que nascemos e nos criamos
e intervir na vida pública, descer à arena, sempre disciplinados ao Papa e aos bispos. Ainda queriam dominar a Igreja, pronto. E o Salazar foi sempre unha com carne com a Igreja, isso a gente vai sabendo também mais para a frente. Portanto, na Sapientia Anticristiana defendia ao Papa que os cristãos deviam amar com predileção, já li isto, e na Renum Novarum, de 1891, verbava o socialismo, o comunismo, é a ideia da luta de classes e a greve como solução para os conflitos, defendendo a reconciliação entre patrões e operários e a intervenção do Estado, para repor a tranquilidade pública e removerem a tempo o que possa provocar conflito entre operários e patrões. Deviam promover-se as corporações de patrões e operários, a exemplo das confrarias e das ordens religiosas. O Salazar foi mais longe ainda. Imprisionava-os e torturava-os. E assassinava alguns. Mandava assassinar. No ano seguinte, a inimiga Viz condenava expressamente a maçonaria. E em 1901, a encíclica Graves de Cominu estabelece os princípios da democracia cristã, manutenção integral do direito de propriedade, independência perante as formas de governo, alinhamento das paixões partidárias, promoção da conciliação entre as classes sociais, cuja existência e distinção é reconhecida como uma só família, obediência às ordens justas das autoridades, desde que estas se conformem à lei de Deus. E esboçavam-se as primeiras formas de traduzir em ação estes princípios, através da beneficência, da previdência e de uma ação social que, traduzida em congressos e comissões, levasse a democracia cristã até ao povo. Em 1909, Salazar é aprovado com 19 valores no exame da primeira secção do curso geral do Liceu. No ano seguinte, obtém 17 valores no exame da segunda secção e no curso complementar de letras. As ideias que absorvia na biblioteca do Cónigo Barreiros iam sendo transpostas para artigos publicados na Folha e nos Ecos da Via Sacra, o jornal do colégio. Portanto, ele começou a escrever para este jornal. Eu hoje vou terminar este vídeo porque já estou longo demais, mas vou terminar aqui com umas fotografias para mostrar a vocês. Salazar com estudantes e professores da Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra nos anos 20 do século passado. Portanto, esta fotografia aqui, e ele está aqui, o menino. O menino está aqui. Portanto, esta fotografia data dos anos 20 do século passado, 10 anos depois da implantação da República. Esta fotografia aqui é ele. Salazar e o amigo Mário de Figueiredo, que fica sempre no governo com ele, durante uma viagem que fizeram à Madeira em abril de 1925. 2 dias após o seu regresso do Funchal, a 18 de abril, dá-se a tentativa frustrada de golpe militar dirigida por Sinel de Cordes e Raul Esteves. Portanto, esta fotografia aqui eu até já utilizei várias vezes para as capas dos meus vídeos. É ele e o Mário de Figueiredo, que eu acho que fica no governo com ele até ao fim. Não tenho a certeza, mas a gente vai sabendo ao longo do tempo. Pronto, amigos, eu vou terminar este vídeo para não ficar mais longo e amanhã a gente vai para a batina laica ou eclesiástica. E vamos começar a segunda parte do vídeo sobre a biografia de Salazar. Há aqui um retrato pouco conhecido do Dr. António de Oliveira Salazar, ainda jovem. Vem aqui, nesta página. Termino o vídeo por hoje. Se você gosta de saber o que é que se passou verdadeiramente no Estado Novo, na ditadura fascista em Portugal e quem foi António de Oliveira de Salazar na realidade, aqui é tudo contado ao pormenor, com esta coleção de livros escrita por historiadores e jornalistas, numa coleção de mais de 30 livros. Um beijinho para vocês, até amanhã, bye bye, beijinhos.